boa noite. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa Bênção em Sua Casa, onde nós estamos aqui para servir a sua família. Amém? Estamos aí, um grande domingo, diretamente aqui dos estúdios da Web Rádio Efésios 6, em Joinville, Santa Catarina. Para variar um pouquinho, uma noite chuvosa, mas vocês podem ver que a casa está cheia hoje, né? Glória a Deus por isso. Amém. Estamos aqui, né? Fabão. Boa noite, Fabão, galera. Minha querida esposa Raquel hoje está aqui conosco. Boa noite, pessoal. Tava com saudade já. Isso. A galerinha. Hoje temos uma pessoa muito importante que vai estar compartilhando conosco, a grande Jade. Boa noite. Uma pastora internacional, né? Vem lá de Araquari pra cá. Map Araquari. A Jade é top. Tudo bem. A Sarinha, nossa... Oi, gente, boa noite. A Danda, claro, também está com a gente aí. Né? Hoje estamos também no estúdio aqui a Rosa, que está com a gente também, nos prestigiando, a Rosa. Grande Rosa. E o grande Gug, né? O Gustavo aí, dirigindo o programa aí. Amém. Glória a Deus, queridos. Abra o seu coração. Deus quer fazer grandes coisas na vida de você. Se você está com o seu celular, está com o seu computador aí, vai compartilhando nas redes sociais o link, né? Através do YouTube, através do Facebook, né? Convide as pessoas para participarem. Temos certeza que Deus vai tocar na vida das pessoas. Nós estaremos ministrando uma música agora, um louvor. Feche os seus olhos. Aí. Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim. Tua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. E eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Queremos te conhecer. Meu orgulho me tirou do jardim. Sua humildade colocou o jardim em mim. Obrigado, Jesus. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer
você que está em casa, quero declarar sobre a tua vida que você vai conhecer Jesus nessa semana, que você vai deixar Jesus fluir na sua vida, na sua casa, na sua família, que Jesus vai ser o primeiro na sua vida, em nome de Jesus. Eu quero declarar sobre a tua vida, querido, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que essa música realmente alcance o teu coração e que você tenha esse desejo de conhecê-lo, de amá-lo, de procurá-lo. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a tua vida. Amém. Amém. Aleluia. Obrigado, Jesus. Aleluia. Oh, Deus, obrigado, Senhor. Aleluia. Você que está chegando agora na Web Rádio Efésios 6, acompanhando o nosso programa diretamente dos estúdios aqui da Web Rádio em Joinville, né? Compartilhe esse link, leve a palavra de Deus através de um clique. Você pode estar mudando a vida de pessoas, É verdade. né? Também vá na página Paulo Ramos, entre lá, compartilhe o link também, curta, comente, que é muito importante também, para que a gente possa ter um feedback, para que a gente também possa ter mais alcance deste trabalho, dessa obra. Amém? Amém. Abra o seu Aleluia. coração. Deus, Ele quer falar com você nessa noite. Sim, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Nós sabemos que Tu és o único que pode todas as coisas. Em Ti está todo o poder, em Ti está toda a majestade, Jesus. Obrigado, Senhor. Está sentado no trono e ao Cordeiro seja o seja a honra, seja a glória, seja o domínio. Sim, Jesus. Pelos séculos dos séculos, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, Seja pra ti, Senhor. seja Toda a honra, Jesus. seja a glória, Toda a glória. seja o domínio, Todo domínio é teu, Senhor. pelos séculos dos séculos, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio, pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. Declare isso. Só Tu és poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. Só Tu és poderoso Deus. Tu és maravilhoso, Jesus. Aleluia.
poderoso Deus e não há outro, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Aqui está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Oh, poderoso Deus, poderoso Deus. A você que crê, declare isso. Poderoso Deus, Quanto Ele é poderoso na sua vida. minha alma anseia por ti. Se Ele é isso para você, declare. Poderoso Deus, Se você crê, declare. poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. São as vozes. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Eu sei que talvez você esteja passando por alguma dificuldade, talvez você esteja passando por uma situação bem desconfortável, ou conheça alguém que esteja passando, mas nós estamos declarando uma verdade da palavra de Deus que diz que o nosso Deus é poderoso. Aleluia. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais Do que pedimos ou pensamos. pedimos ou pensamos. Aleluia. Deus é maravilhoso. Creia nessa verdade. Glória. Entregue a sua vida para Ele e Ele vai te surpreender. Na verdade, nós nos surpreendemos porque nós não conhecemos a Ele. Senão nós não ficaríamos surpresos, porque Ele é maravilhoso, Ele é poderoso, Ele é tudo o que você e eu precisamos. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Você que está nos acompanhando aí no Facebook, está nos acompanhando aí no nosso canal do YouTube, do MAP. Nós somos também do Ministério MAP, Ministério Amor ao Próximo de Joinville. Seja muito bem-vindo a este programa que tem como maior objetivo engrandecer a Deus através da ministração da palavra nas suas casas. Então, se você talvez não esteja em casa, talvez está trabalhando, talvez está em deslocamento, apesar de ser domingo, mas tem muita gente que trabalha, né? Então, que Deus abençoe a sua vida e abra o seu coração para aquilo que Deus vai fazer. Que o Espírito Santo possa estar aí onde você está, ministrando,
ministrando em você, ministrando nos seus familiares, seus amigos. Saiba, Deus, Ele não deixa ninguém sair de mãos vazias, não deixa ninguém frustrado, muito pelo contrário, Ele surpreende de tão bondoso que Ele é. Amém? Glória a Deus. Eu quero rapidamente trazer alguns avisos aqui. Você vai ver aí na sua tela o nosso QR Code da conta do MAP. Se você tem sido abençoado nesse projeto, você pode também semear vidas. Essa conta aí tem o QR Codezinho, tem o Pix, para você estar contribuindo com o projeto, com o programa Bênção em sua casa. Nós não estipulamos valor, mas nós sabemos que Deus, Ele abençoa aquele que abençoa. E como você tem abençoado, se você tem abençoado vidas, contribuído com esse projeto, obviamente você vai colher esses frutos. Tudo que você semeia, você vai colher. Então eu quero incentivar você, semeie, semeie e semeie. E você vai colher esses frutos. Amém? Então tá aí a nossa conta, tem embaixo ali a agência, a conta corrente também. Fique à vontade. Seja generoso, exerça generosidade para que pessoas sejam cada vez mais tocadas por este trabalho, por este ministério que tem esse propósito. Amém? Nós temos também o projeto Celeiros, que é a mesma conta. Você também pode doar cestas básicas. Se você deseja doar alguma cesta básica, você pode estar entrando em contato conosco. Tem os contatos ali na descrição do vídeo. Então a gente busca na região de Joinville, a gente busca as doações da cesta básica. Mas tem muita gente que também contribui com o valor financeiro através de Pix. Nós temos aí uma média de 30 famílias que estão sendo assistidas, pessoas com deficiência física, pessoas com algum tipo de vulnerabilidade social. Às vezes tem pessoas doentes, tem muita gente doente, com diversos problemas de saúde. Então saiba, você pode abençoar as pessoas com um simples gesto. E se você também deseja doar alimentos, na descrição do vídeo também tem os alimentos que nós estamos arrecadando. Tá bom? Então temos aí o projeto Celeiros. E também você está sendo convidado também a semear vida através do seu testemunho. Aquilo que Deus tem feito através deste programa na sua vida. Compartilhe conosco. A gente vai estar compartilhando nas redes sociais, compartilhando aqui através deste canal também, porque você edifica a vida das pessoas através daquilo que Deus faz na sua vida. Amém? Nós temos também a Viver Ecoterapia. A gente gostaria de falar desse projeto, é um projeto maravilhoso. Se você não sabe, a ecoterapia é uma terapia com cavalos. E aqui em Joinville, nós temos aí o grande Kennedy, aquele rapaz que é bombeiro, que sofreu um acidente, e a Sheilinha aí. Eles fazem um trabalho maravilhoso nesse centro de recuperação. E queremos convidar você a conhecer esse projeto. A Viver, ela é nossa parceira deste projeto. Tudo que envolve amor ao próximo, tudo que envolve cuidado com vidas, nós estamos juntos, nós temos uma parceria. Então, a Viver, ela atende desde crianças até mesmo idosos. A ecoterapia, ela tem uma série de benefícios na vida das pessoas, então não deixe de conhecer. A gente já colocou antes ali, o endereço é lá na Estrada do Oeste, 1400, em Piraberaba. O contato está ali. Eles têm o Instagram também, que é o @viver_ecoterapia, e tem também o site, que é www.viverecoterapia.com.br. Então, se você tem curiosidade, e você vai ter aí uma oportunidade também de participar dia 12 de junho, de uma galinhada que nós estamos ajudando, estamos contribuindo aí nesse projeto para ajudar a ecoterapia a manter, com as crianças, Existem muitas crianças carentes que fazem esse projeto. Então o valor é R$25. Ali está o Pix também da ecoterapia. Você pode enviar aquele comprovantezinho para aquele número, e lá no dia você tira o ticketzinho para participar. Vai ter várias atrações. O pessoal da Rádio Efésios 6 vai estar lá. O pessoal do programa Bênção em Sua Casa vai estar lá. Vão ter outras atrações. O Paulo Ramos vai estar cantando lá também, tocando. O valor é R$25. Tá bom? Então você também pode participar. Amém. Dados os avisos,
Nós temos, Gustavo, não sei se tem o nosso canal do MAP ali, o Instagram? Não? O Instagram. Nós temos o nosso Instagram do MAP também, se você quiser nos seguir, esteja à vontade de estar acompanhando o que acontece nesse ministério aqui em Joinville. Amém? Glória a Deus. Então vamos, sem maiores delongas, vamos passar para a nossa querida Jade, que vai hoje estar ministrando. A Jade, ela é a coordenadora do Ministério Infantil do MAP Kids, no Ministério MAP. Então, se você um dia vai nos visitar lá, você vai ver que tem uma pessoinha no meio de várias pessoinhas lá. É a Jade. A Jade, ela cuida das crianças e ela é uma pessoa que Deus tem usado muito nessa área. E a gente convidou, a gente fez um convite para ela, né, já na sequência dela estar ministrando algo que Deus tem trazido no coração dela. E abra o seu coração. Se você tem crianças, traga as crianças para a sala. Traga as crianças aonde você está para ouvir aí o que essa mulher de Deus tem para compartilhar conosco. Amém. Boa noite a você que está em casa nos acompanhando. Seja bem-vindo a estar nesse tempo com a gente. E abra seu coração para que o Espírito Santo possa ministrar e ajudar você a entender um pouquinho mais a vontade de Deus, né? Como a gente já tem falado aqui em outras vezes, o Ministério Infantil, ele trata com as crianças a respeito também do reino, né? Do reino de Deus. E o que a gente mais busca trazer é essa visão da importância que tem a criança no reino de Deus. E aqui, enquanto estamos aqui nesse mundo, né? Porque a criança é o futuro. Ela é o futuro e já é o presente também. E já é o presente também. Já é o presente também. É, por isso que eu sempre digo, por que não desde já, desde cedo, ministrar elas para que elas cheguem lá no futuro preparadas já, né? É, exatamente. Então, das últimas vezes que a gente teve aqui, a gente falou bastante a respeito de pais e filhos, né? A importância da presença da família, da união e da presença dos pais estarem acompanhando os filhos, né? No crescimento deles. E a gente vem caminhando aí, então, das vezes que a gente conversou um pouquinho a respeito disso. E hoje nós vamos falar um pouquinho, então, da importância, né? Da igreja, da criança na igreja. Amém. Né? E como parece bem clichê, mas é algo que é crucial. Provérbios 22 nos diz, né? Educa a criança no caminho em que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. Amém? Básico. Ensina a criança, acompanha ela. Mas esse ensinar, né? Eu já ouvi isso de alguém que entende muito da palavra de Deus, que pega esse versículo e diz assim: já estou levando meu filho para a igreja, já estou ensinando. Mas é ensine no caminho, não é ensine o caminho. Eu não posso simplesmente apontar o caminho e dizer vai. É pegar na mão e conduzir, né? Conduzir a criança. Né? Então, se a Bíblia ela traz esse ensinamento, lá está escrito. Não sou eu que estou dizendo, lá está escrito que se todas as coisas que estão escritas na Bíblia são para o nosso ensino. Está em Romanos 15 isso, né? Então, por que a gente não vai dar atenção se é um ensinamento? Né? E o Ministério Infantil, ele tem esse cuidado, né? Ele existe na igreja para poder dar essa atenção para a criança, né? Porque o pai e a mãe, ele leva a criança e a criança vai ser conduzida para uma linguagem própria para ela, né? Dependendo da faixa etária. E a gente vem fazendo esse trabalho lá na MAP. Mas antes de chegar lá na MAP, eu queria discorrer um pouquinho aqui para a gente conversar um pouquinho mais a respeito disso, né? A importância desse ensinar as crianças, isso é uma prova de amor. Porque se você ensina seu filho no caminho certo, no caminho bom, você está provando o seu verdadeiro amor por ela. Amém. Porque você não está deixando ela, a Deus dará, como diz o ditado popular, né? Isso mesmo. Porque ela é o teu... Os nossos filhos são os nossos discípulos, né? Isso. Primeira igreja, né? A primeira igreja, a primeira igreja missão. A nossa casa. Nossa casa. Nossa É casa, verdade. nosso Realmente. primeiro, né? Isso. E nós pais, quando além de educarmos elas, né, num ritmo normal, né, levando para a educação aquela que vem de berço, né, que já se traz dentro de casa, essa educação no sentido de princípios, valores,
E depois conduz também, tem o cuidado de garantir a ela a educação, que é garantida à criança, né? A educação cognitiva ali, para ter o intelectual formado, né? A formação, a base dela. Além disso, também é importante que o pai e a mãe complementem essa educação, levando a criança para a igreja, levando ela para o ministério infantil. Por quê? Porque lá ela vai ter todo esse complemento de crescimento, de construção de fé, acrescentar os valores e os princípios cristãos, que isso tem que vir até primeiro, porque se a criança, se ela está bem formada, né, em princípios e valores cristãos, que envolvem respeito, amor ao próximo, a como viver em sociedade, ela vai crescer com um ensinamento, com um embasamento apropriado para viver em sociedade, Amém. né? Para ser um cidadão melhor. E como precisa disso hoje, né? Muito. As nossas crianças têm sido bombardeadas constantemente com uma desconstrução, com conceitos de desconstrução dos princípios de Deus, né? Isso tem sido uma afronta contra Deus, né? Sim. Então, ainda mais a importância de se estar combatendo essas ideias, combatendo essas ideologias, combatendo essa situação, levando para a igreja, no ministério infantil, levando o seu filho, né? E muitas vezes, né, Jade, não é só questão de levar, porque às vezes a criança não entende a importância. Mas você como pai, você como mãe, você como uma prova de amor, né? A gente até, eu vejo às vezes nas redes sociais tem alguns, eu não vou chamar de meme, mas tem alguns vídeos que começam a mostrar umas fotos de algumas pessoas que hoje estão servindo na igreja, e eles mostram umas fotos do passado. Eles, quando criança, eles escrevem assim: meu pai e minha mãe me obrigavam a ir na igreja. Meu pai e minha mãe... Aí aparece a fotinho deles na igreja, pequenininho. E depois aparece eles grandes servindo, pastores, ministros de louvor servindo. Então, não é questão de obrigar, mas é a questão de você se posicionar e realmente levar a criança e dizer: você vai porque é pro seu bem. E lá na frente você vai colher o fruto disso. Com certeza. Até porque a criança, quando ela é pequena, ela não tem escolha, né? Sedimento, né? Ela não sabe, né? Então, e uma coisa também, não sei se tu vai falar sobre isso, mas uma coisa que a gente tem que entender como pai e mãe, que por exemplo, a escola, ela não tem essa responsabilidade de ensinar. Claro, ela ensina, mas assim, a responsabilidade de ensinar sobre algumas ideologias que estão sendo ministradas hoje é do pai e da mãe, né? A questão da palavra é o pai e a mãe que ensina, é o pai e a mãe que tá ali, é o pai e a mãe que conhece a criança, que sabe, né, como a criança é. A gente vê pelo Guilherme, né? O Guilherme, ele pede para ler a Bíblia todo dia, né? É uma criança assim... Rosa deu a Bíblia de mas é uma criança que a gente vê assim que tem um diferencial, né? Por quê? Porque a gente, desde bebê, a gente levou ele na igreja, a gente, sabe, apresentou ele. E é interessante que ele sabe o dia do culto. Mãe, hoje é o dia do culto. Pra ele é culto é todo dia, né? E ele ora pelo culto. Ele ora pelo culto, ele ora pelos amiguinhos. Então, assim, a gente vê como é... E quando a gente vê isso, assim, que a gente vê que a criança, ela responde, é tão gostoso pra nós, né? Muito. Que somos pais, né? É gratificante. Exatamente. E às vezes a gente acha, por exemplo, tá lendo a Bíblia pra ela e a gente acha que ela não tá entendendo, mas ela tá entendendo tudo. Tudo, porque depois eles replicam, né? E é especial isso. Aí que tá a importância, né, da gente não subestimar eles. Exatamente. Porque eles são ligadinhos mesmo, né? Eles estão aqui, mas o olhinho tá lá, o ouvidinho também tá ligado. Eles parecem que não estão nem aí, mas eles estão absorvendo. Então é muito importante. É a responsabilidade dos pais, como tu falou, né? Totalmente. Eles não têm, na primeira infância, eles não têm discernimento nenhum. Eles estão sendo formados ainda. Então é responsabilidade dos pais ensinar o caminho certo, ensinar o caminho melhor, né? É isso que a Bíblia nos ensina, né? E até ela diz, né, que quando ele for velho, não se dizia. Não Então se dizia. significa que a responsabilidade... Ai, desculpa, tô falando. Tava tendo papo. Vou pedir um café aqui. O microfone tá muito... Mas a responsabilidade realmente é nossa, né? E a gente vê que é um plantar, né? Todo dia, né? Você rega, né? Você rega, né? O espírito, você vai ensinando. Ele vai entendendo e é extraordinário isso. Que ele aprende. Extraordinário. Tua semente aqui, ó. Deixa. Aqui, olha a sementinha. Aqui, ó.
Viu? Funciona. E a minha tá lá, ó. Tá. Isso. Sementona já tá grande. Cresceu já essa semente. O Gui ainda tá piquititinho, né? Pois é, né? Então, É bênção. é isso, gente. A gente vai introduzindo a criança na vida da igreja, ela vai congregando e vai entendendo a importância disso, né? Vai vendo como que isso funciona, vai se adaptando ali, ver que o pai e a mãe têm aquele ritmo, que ele também, crescendo, pode ver que aquilo é bom e vai seguindo. É óbvio que tem, né, as exceções, mas a semente foi plantada. O pai e a mãe sempre têm que crer e confiar em Deus. A palavra de Deus diz que a palavra dele não volta vazia. Então, se a criança está lá sendo ministrada no ministério infantil, não é porque a linguagem é diferenciada, é mais infantil, que não está entrando a semente da palavra, né? Somente com outra linguagem. Uma coisa legal também dos pais, eu sei porque eu faço isso, é perguntar, né? Filho, o que você aprendeu hoje? Muito Sabe? importante. Então isso é muito legal, o pai e a mãe dar esse feedback pra ele, perguntar, se Sim. interessar. Sim. E até a escola também. Filho, o que você aprendeu hoje? Você se interessar pelas coisas dele. Sim. Isso é muito legal também, isso incentiva a criança, né? E além de incentivar, falando mais pela parte intelectual mesmo, isso vai fixar o que ele aprendeu. Porque quando ele absorve e ele devolve, ele coloca isso para fora, ele exerce aquilo que ele aprendeu. E a introspectiva, ele vai entendendo cada vez mais isso, né? E a responsabilidade, né, dos pais. Que a Bíblia também fala que feliz é o homem que... Primeiro que os filhos são herança do Senhor, né? Amém. E feliz o homem que enche a sua aljava deles. Isso. Aljava é aquele negócio de couro que coloca nas costas para guardar as flechas. E uma flecha, ela só vai acertar o alvo quando ela é bem feita, né? Ela é uma flecha bem reta, com uma ponta bem afiada. Então isso significa o trabalho nessa flecha. Então hoje, trazendo para os nossos dias, ou como diz, feliz é o homem que enche a aljava deles de filhos. Então quando a gente prepara bem esses filhos, no dia da batalha, quando você puxar essa flecha da aljava para atirar, ela vai acertar o alvo. Porque ela está Glória a preparada, Deus. ela está reta, né? Ela não vai se desviar nem para a direita nem para a esquerda, como diz a palavra. É isso. Então isso é um preparar, né, dos filhos também. E se a gente for analisar, é o que Deus faz com a gente quando a gente se converte. Deus, ele nos prepara. Deus, ele tá ali com a gente. Ele é o nosso pai, então ele tá ali. E a mesma coisa com a gente, com o nosso filho. Não, filho, vamos lá. Né? Então isso que é tremendo assim, né? Entrando nessa palavra que o Fabão lembrou ali, foi tremenda, de Deus isso. Essa preparação, ela serve como a flecha, quanto mais você estica ela, Mas ela alcançar. mais longe ela vai, com mais potência ela vai. Tremendo, né? Então essa esticada da flecha, trazendo para nossa vida, é a preparação que a gente dá para o nosso filho. Preparação, né? E o nosso esforço, né? Isso. Cabe a nós fazer o esforço Também. de esticar ela, né? Isso. Tensionar o arco. Tensionar o Isso, arco tensionar o sobre a arco. vida da... Já tá aprendendo. Sobre a aí, ó. flecha. A Sarinha já é a flechinha que tá lá, já fazendo o caminho já. Não tirei da aljava ainda, mas Não tirou. Tá guardada na aljava ainda. Ainda tá esticando. Eu até ativar. às vezes a gente fala, né, a Bíblia, na verdade, né? Eu gosto sempre de falar, porque não é o que eu acho, mas a Bíblia diz que o pai que ama é o pai que corrige. É, Então, exatamente. tu preparar uma flecha, tu arrumar, tu tira aquelas, né? Passa o canivetezinho, tu passa uma lixa, e isso dói. As farpas. Essas rebarbas, essas farpas, As rebarbas. isso, pra tu deixar ela bem lisinha, isso dói. E às vezes os filhos não gostam muito, né, de algumas coisas que os pais dizem. Não é bem assim. Saca, tá ligado, bicho? Porque, pô, cara, não é assim que eles falam lá na moral, As argumentações, né? Na Aí moral. tu tens que respirar e dizer: Deus, dai-me destreza. Dai-me. Porque a herança é tua. Os filhos tu me Verdade. desse. Mas eu tenho que educá-los para ti, né? Para que eles alcancem a eternidade. É levar eles até o Senhor, mais próximo do Senhor. Né? Então esse é um trabalho dos pais. Com E certeza. mesmo que às vezes os filhos querem dar aquela entortada e fica no sol, que eu falo da flecha agora, tu vai lá e traz pra sombra, endireita, e daqui a pouco tu vai usar ela, né? É verdade. E os filhos também, eles nos ensinam a amar, né?
Amar as outras pessoas também. Como a gente aprende com É eles. como se Deus, quando Ele nos dá os filhos, é como se Ele dissesse assim, ó, eu tô compartilhando o meu amor através de um filho. Porque, né, é um amor que não Inexplicável tem, mesmo. nunca vai acabar o amor de um pai e de uma mãe para um filho, né? Isso. E fazendo assim uma analogia, né, nessa questão do amor do pai, de Deus por nós, né? Então Deus, ele faz as coisas tudo com perfeição, para quê? Sempre para nos ensinar, né? Sim. Mas a Então, Bíblia divide é- dois amores, né? Tem dois tipos de amor. Tem o amor ágape, que é o amor de Deus por nós, o amor imerecido. E tem o amor storge, que é o amor de pai, de mãe. Né? Que é esse amor que que todo mundo que tem filhos experimenta, né? O amor ágape, ele é muito mais profundo do que o amor storge. Mas o storge, mesmo sendo amor, o amor storge, ele nos dá uma palhinha daquilo que Deus é. Amém. Que é uma das Amostra facetas, grátis, né? É. Isso é uma das facetas. Assim como, por exemplo, o amor eros, que é o amor de homem e mulher. Também é uma palhinha do amor de Deus, do que? De Cristo pela noiva. Também. Né? Então existem alguns Deus é tremendo, umas né? facetas, né? Que para chegar no ágape, que é Extraordinário. completo, né? Um amor completo. Ele tem todo um trabalhar, Deus tem todo um trabalhar para falar com a gente, né? Todo um trabalhar. E falando de tudo isso, assim, né? Nós somos criados, né, em 3 partes: corpo, alma e espírito, né? E nós adultos não temos esse cuidado de buscarmos alimentar o nosso espírito cada vez mais para estar fortalecido, para estar mais próximo de Deus. E a criança, ela não é um ser humano como nós? Ela é a primeira formação. Então ela também tem corpo, alma e espírito. Por que não nutrir esse espírito desde cedo? Amém. Né? Nutrir como? Nutrir ali. Construir ali, no Ministério Infantil. Construir, claro, primeiro a sua base em casa com seus pais, porque é essencial, como a gente já conversou antes, os pais darem o bom exemplo, né? O filho vê que o pai e a mãe têm essa fé, para ele almejar aquilo também, né? Para ele aprender a construir. E aos poucos ele vai construindo a fé dele. Quando ele chega na igreja e vê que tem um ministério voltado para ele, né? Aí entra todo aquele cuidado do Ministério Infantil, daqueles que estão responsáveis do Ministério Infantil, de fazer a criança se sentir amparada, amada. Tem aqui algo preparado para ti. E não uma segregação. Nós estamos te tirando da igreja para te não fazer bagunça. Isso é um grande cuidado que a gente tem que ter. Ela tem que sentir, ela tem que ver que foi preparado as coisas para ela. Esse é um dos cuidados que a gente tem lá não puxando a bola para o nosso lado, né? Mas acredito que a maioria, o Ministério Infantil tem despertado isso, que o Ministério Infantil não é um babysitter, e sim um ensino voltado para a criança. Isso. Né? E fundamental a importância dos pais, primeiros pais entenderem isso. Exatamente. Se os Com pais certeza. entendem isso, dessa importância, a criança vai entender também. Né? Isso. Então, o que a Jade falou é algo que tem sido quebrado ao longo desses anos. A gente tem mais tempo de igreja, a gente acompanhou isso, do ministério ter começado como uma salinha para entreter as crianças, para que os adultos pudessem participar do culto. Mas com o passar do tempo, foi se abrindo o entendimento, o Espírito Santo foi abrindo o entendimento de que era importante que as crianças também fossem ministradas e não simplesmente entretidas. Não era um lugar só para entreter. E aí a gente começou a ver as maravilhas que as crianças fazem, né? Que Deus faz através da vida das crianças. Porque a criança, Jesus fala, né? Quem não for como criança não vai entrar no reino. Então elas têm uma abertura, elas têm essa facilidade. E por que melhor? Eu dava aula na escolinha, dei aula aqui, dei aula na época da comunhão cristã também. E como na época do hotel, eu lembro que eu ficava na escala, como era bom. Nós ministrávamos o Espírito Santo na vida das crianças, as crianças saíam orando em línguas, era algo fantástico. Né? E depois em casa, o impacto disso. E na escola, o impacto disso. Essa é a intenção do Ministério Infantil, fazer com que a criança, além de aprender, de vivenciar o momento que está ali preparado para ela viver os resultados disso em casa. Quando ela vivenciar uma situação, ela lembrar do que ela aprendeu, e muitas vezes a criança mesmo dá aquele estalo dentro de casa. Ela tem parâmetro para fazer o pensar. pai e a mãe
refletir, né? A gente já viu o resultado de tantas crianças que com fé oraram. Quando elas chegam até nós e em um momento de oração e a gente pergunta se tem algo, elas entendem isso, por menor que elas sejam, que elas podem acessar a Deus. Tem um testemunho aí, Jade, de alguma criança? Conta pra nós aí. Deixa eu ver, lembrar, são tantas coisas com eles que Pega um lembrar testemunho de tudo. pra nós aí, pra quem tá nos assistindo. Pra você ver como as crianças são incríveis, né? Conta lá, já. Sim. Não faz muito tempo, um pequeno chegou. Eu tinha orado e pedido a Deus, né? Aquela semana que a gente ia começar um planejamento que a gente ensinasse as crianças a acessar a Deus por qualquer motivo em oração. Contar para ele as necessidades, se tivesse qualquer motivo para elas começarem a construir essa vida de oração e de confiança, de fé em Deus. E naquele dia chegou uma criança que tinha se machucado de verdade aquela semana. Ele estava todo machucadinho, todo raladinho. E meio doloridinho, ele já estava até tentando chamar um pouquinho de atenção, coisa de criança, né? Olhem, eu me machuquei e tal. E o Espírito Santo logo, tá aí, o teu pedido. Presta atenção, não perde a oportunidade. E ele começou, durante o cultinho deles, ele começou a realmente sentir dorzinha. Estava inchado, pezinho, machucado. E naquele momento me deu um estalo e eu disse, ok, então hoje nós vamos aprender algo diferente. Eles vieram todos, o menino ficou sentadinho, eles vieram todos em volta dele. E ali a gente levantou um clamor. E ele fechou o olhinho, recebeu a oração, sabe? E os outros, mas assim, ó, não impactou só ele que estava recebendo, né? Que estava ali com fé de que Deus estava fazendo algo por ele, mas impactou os outros que instantaneamente se levantaram, se posicionaram, estenderam suas mãozinhas para ele e oraram. E depois no final ele disse, prof, parou de doer. Gente, é tremendo. Gente, lembrando que são crianças, qual é a faixa etária, Jade? Ali nós temos, hoje nós estamos trabalhando com poucas crianças, então elas estão juntas, mas a gente faz todo um planejamento para alcançar elas. Mas nesse caso, testemunho, quantos anos era a faixa etária das crianças? 6 anos. 6 anos, para você ver. Você pensa que o seu filho de 6 anos não entende as coisas. Olha o testemunho das crianças. Orando umas pelas outras, né? Orando umas pelas outras. E curando, sendo Isso. curadas. Olha que E isso continuou, porque agora cada vez que tem alguma coisa, eles já chegam contando. E eu já entendo que eles estão contando porque eles querem oração. Eles querem experimentar. E é tão interessante também a gente em casa incentivar eles, né? Eu lembro que quando eu tava com aquelas terçóis nos olhos, né? O Gui olhava, mãe, o teu olhinho tá dodói, ele dizia pra mim. Daí eu falava assim, filho, então coloca a mão na cabecinha da mãe e ora pela mãe. Ele falava, Senhor Jesus, taca nos olhinhos da mamãe. Abençoa os olhinhos vermelhos da mamãe. Então, assim, gente, é legal a gente também falar, filho, vamos então orar junto. Então vamos, né? Na verdade, Raquel, extraordinário, ali é um momento muito rápido, né? Ali no dia do culto é um momento muito rápido. Sim. Então é extraordinário você, pai e mãe, dar essa continuidade em casa. A gente tem instigado eles com algumas atividadezinhas em que lá em casa eles têm que dar continuidade. Por quê? Exatamente para você ter em casa com o seu filho esse momento para continuar construindo aquilo que eles estão aprendendo lá. Né? Foi o que tu falasse naquele momento, né? De perguntar. Se ele não levou nada para continuar em casa, pelo menos pergunte. Conta para o papai, conta para a mamãe o que você aprendeu hoje, o que você fez hoje, tanto quanto na educação secular, né? Também na igreja, porque são coisas que caminham junto, né? Até porque isso dá o quê? É o teu interesse, e isso faz com que seja importante para a criança, entendeu? Ela vai dizer, poxa, é importante então, isso. Né? O pai e a mãe tá perguntando. Tá perguntando, então, quer saber. Então, realmente o que eu aprendi lá. É legal isso. E lá, daí falando um pouquinho agora do que a gente trabalha lá, né? Para você em casa conhecer e vir nos visitar, traga sua criança. Vamos estar lá de braços abertos, né? Para ministrar aos pastores, ministrar vocês e a gente ministrar os seus pequenos. Vamos trabalhar todos juntos, né? A gente faz todo um planejamento voltado para eles, numa linguagem que alcance a todos eles. Como eu disse ali, a gente tem
uma faixa etária mais ou menos entre 3 e 6, às vezes vem alguns que nos visitam, mas a gente busca sempre falar uma linguagem em que alcance o coraçãozinho de todos eles, né? E também trabalha com o lúdico, porque a gente não tem um tipo só de criança, né? E assim como lá na escola, cada um tem um ritmo de aprender, aqui a gente tem que levar em consideração isso também. Não é porque é algo voltado para a construção da fé que a gente não tem que usar todo o conhecimento intelectual para incluir ali, para a gente poder saber como acessar essas crianças. Então, a gente envolve o lúdico, que é o visual, porque tem criança que aprende vendo. A gente envolve a linguagem, né, falando com eles, fazendo conversações com eles, roda de conversa, leitura, enfatizando história, exemplificando, às vezes até atuando, né, em alguns momentos e tal, fantoches, para alcançar eles em várias linguagens, porque se tu aprende só ouvindo, ela pode aprender visualizando, outro pode aprender praticando. Então, dessa forma, a gente alcança todos eles de uma forma diferente, né? Diversificada. E daí a gente faz o quê? Todo esse planejamento, ele começa de uma forma que traz uma base bíblica, aí a gente conta a história, dando o exemplo, né? Fazendo conexões com o ensino de Jesus, tratando sempre no final com uma conclusão, onde eles possam conectar a Bíblia com a realidade deles. E dessa forma, na cabecinha deles, criar um entendimento de que tudo aquilo que Deus nos ensina é para praticar na nossa vida, é para nos conduzir. Claro, dentro da linguagem deles, isso vai crescendo conforme a faixa etária, depois eles vão para a adolescência, vão para os juniores, né? E isso eu estou falando ali na primeira infância, mas nos juniores e no adolescente não é diferente. Também é nesse sentido, né? E dessa forma a gente vai alcançando as nossas crianças, né? Instigando eles a praticar com as atividades, a gente sempre leva uma atividade, né? Não sempre a mesma coisa, porque aquela coisa da criança ficar só pintando não vai alcançar muita coisa. Então, às vezes, a gente leva uma dinâmica, uma brincadeira onde eles praticam. A última vez, o Guilherme adora. O Guilherme chega lá e já diz: a gente vai ter o Mestre Mandou! Mestre Mandou. Ele gosta. A gente trabalhou a questão da obediência e daí brincamos com ele sobre o Mestre Mandou, a brincadeira do Mestre Mandou. E daí, dessa forma, a gente praticou como? Fazendo ele entender, né, que a criança daí que não acertava ali o passo, sentava. Depois a gente fazia uma roda de conversa com eles perguntando: você gostou quando você teve que... quando o mestre falou que não tinha mandado e você fez, ou seja, fazendo uma conexão com a desobediência, a obediência, e você teve que sair da brincadeira, gostou? Não, então papai e mamãe também não gostam quando fala para você obedecer e você não obedece. Daí eles param, refletem, porque eles são inteligentes, eles conseguem entender as coisas. Claro que eles entendem. Então, a gente vai tentando alcançar eles dessa forma, assim, né? Claro, sempre pedindo a Deus uma direção, né? Porque mais importante de tudo é que seja ministrada a vontade de Deus, né? Porque é Ele quem alcança os corações, né? É Ele quem transforma as vidas. Nós só somos ferramentas, né? É verdade. Então, a gente pega todo esse segmento, né? E com isso a gente tem uma equipe, tem as profs, né? Tem as auxiliares, a gente trabalha junto para poder fazer sempre o melhor para essas crianças, usando os recursos que a gente tem. Às vezes você que está aí me assistindo, que é uma professora do Ministério Infantil, se vê numa situação onde, poxa, eu tenho vontade, eu tenho conhecimento para fazer tantas coisas para a criança, mas eu não tenho recurso, não tenho isso, não tenho aquilo. Usa o que você tem, pede direção para Deus e faça o melhor com aquilo que você tem hoje, né? Deus diz que quando você é fiel no pouco, sobre o muito Ele vai te colocar. Então, Ele vai te abençoar com aquilo que tens hoje, desde que busque fazer a vontade dEle. Alcançando, tendo o amor por esses pequenos, já é uma grande coisa, já é um grande passo, né? Porque eles são importantes demais. Como a gente falou na última conversa que a gente teve aqui, se eles não fossem importantes, Jesus não teria olhado para eles como Ele olhou. É verdade. Como a gente tem a passagem, né? É verdade. Então, hoje, eu encerro enfatizando, como eu sempre falo, a importância
do se importar com uma criança. Olhar para ela com um olhar mais aprofundado. Às vezes a criança chega para você, você não sabe o que ela passou em casa, né? Você não sabe como ela acordou naquele dia, como ela chegou, porque eles também têm a vivência deles, né? Eles são pequenininhos, mas eles estão ligados com o mundo externo. Então, se você nota alguma coisa naquela criança, peça ao Espírito Santo que ele te dê discernimento para, muitas vezes, ir lá e entrete os outros que estão lá e puxa num cantinho, abaixa, faz essa criança se aproximar de você e você vai conseguir ouvir ela e ajudá-la. Amém? Esse é um conselho, se eu pudesse deixar um conselho para você hoje, né? Jesus, ele é o nosso exemplo e ele amou as crianças. Então, vamos amá-las também, porque ele nos ensinou isso. Aleluia. Vamos encerrar então com uma oração. Você que está em casa, feche seus olhos. Vou pedir pro Fabão tá cantando, eu ia pedir para ele orar, mas ele tá empolgado aí na... Tá empolgado, Fabão. Ele deixa para tocar tudo que é para ele tocar aqui na rádio, né? Essa figura. Amém. Fabão, faz uma oração aí abençoando o pessoal, as crianças, os filhos, né? Esse relacionamento, aquilo que a palavra declara, né? Sobre pais e filhos. E vamos encerrar dessa forma. É que eu não consigo orar, tocar, ver a cifra e... Mas amém. Papai do céu, querido Deus, maravilhoso Senhor, obrigado, nós te louvamos, ó Pai, por esse ensino da palavra, Senhor Deus, no dia de hoje, a respeito, Senhor Deus, de como conduzirmos essas crianças, ó Pai, no teu caminho, Senhor. Sim, porque o teu caminho ele é bom, o teu caminho ele é agradável, o teu caminho ele é plano, Senhor. Pai, não seja o nosso caminho, mas o teu caminho, Pai querido. Que nós, como pais, possamos entender, Senhor Deus, a importância de ensinar nossos filhos no teu caminho, Pai, para que quando eles cresçam, não se desviem deles, Senhor. E em nome de Jesus, que cada um, Senhor Deus, cada criança, quando receber a tua palavra, Senhor Deus, receber, Senhor Deus, essa semente em seus coraçõezinhos, ó Pai, eles possam guardar isso, que o Senhor possa fazer com que isso germine e eles venham crescer, Senhor Deus, e não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas permanecer firme no teu caminho, Pai. Nós declaramos isso em nome de Jesus. Guarda essas crianças, guarda elas do maligno, Senhor, guarda elas desse mundo, Senhor Deus, que vivemos, para que elas possam viver sendo influência neste lugar e não influenciadas, mas com o Espírito Santo, que nós cremos que habita no coração delas, quando elas têm o entendimento de crer, isso possa fazer com que elas sejam influência onde elas andarem. E nós, como pais, possamos ter total amor por esses filhos, para ensiná-los a verdade, que se chama Jesus, o Cristo. Amém. E amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, né? E olhe para os seus filhos. Olhe para os seus filhos, que é um mandamento de Deus, é um mandamento do nosso Senhor aí. Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Domingo que vem estamos de volta aí. Até mais. Tchau. Tchau.